Olá, estamos iniciando mais um programa Essence na TVC. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E o tema de hoje que nós vamos abordar é sobre comportamento. Comportamento humano, comportamento... Em geral das pessoas. Né? E esse tema ele é bem abrangente, né, Tati? Então, comportamento humano a gente trabalha, pode falar sobre comportamento humano no trabalho, comportamento humano dentro da família, enfim, pessoal, profissional. Mas a questão é o comportamento humano que influencia também nos resultados. Se a gente for falar dentro da questão dos negócios, né, é a motivação, é onde a gente encontra ou não motivação para realizar e trazer resultados para os negócios, né? Sabe que eu estava pensando o quanto que é importante nós entendermos o que é comportamento de atitude. Sim. E até mesmo como é que nós evidenciamos muitas vezes a personalidade de alguém, os valores e as crenças de alguém. Sim. Baseado no seu comportamento. Né? Porque a atitude, ela traz muito esse aspecto mais subjetivo e associado totalmente às nossas crenças e aos nossos valores. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que tem um comportamento idôneo, que é correta, ela perpassa por uma atitude muito forte de ética, né? Uma atitude que vem lá da sua orientação, da sua educação, de um pensamento do que não se deve fazer, do que se deve fazer. Se pode, não pode. Exatamente, um comprometimento. E muitas vezes as pessoas, elas acham que demonstrando para nós uma atitude X, o seu comportamento vai ser condizente, né? Sim. Então, o comportamento é a evidência do resultado final daquilo que de uma somos, série de atitudes. Isso, daquilo que somos, daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Sim. Acho que é bem interessante nós falarmos sobre este tema, com até certeza. Porque o nosso trabalho, né, Lari, ele está muito atrelado ao comportamento. Sim. Nós temos muitas vezes o desafio de gerar resultado para uma empresa, enfim, ou para alguém que nos contrata, ou até mesmo uma pessoa. Sim. E o resultado dela vai estar associado ao comportamento. Como é que ela vai se comportar, como é que ela vai agir diante da situação. E a série de atitudes que ela tomar é que vai trazer esse resultado ou não, né? Então, a gente sabe que nos negócios nós temos o planejamento estratégico, nós temos uma série de recursos tecnológicos, nós temos as análises financeiras, nós temos as metas, objetivos e por aí vai. E tudo isso acaba dependendo de alguma ação humana para acontecer, né? Então, é necessário que atitudes permeiem, então, o andamento do negócio para que ele chegue ao seu objetivo, ao seu fim. É isso, né, Tati? Exatamente. E muitos estudos apontam que nós precisamos entender de pessoas. Sim. Nós precisamos entender como que isso funciona lá no processamento, desde que ela, quando coloca uma crença ou quando ela recebe uma orientação, que ela valida aquilo como uma verdade, como algo correto, até o seu produto final, que é a sua ação, que é o seu resultado, que é o seu comportamento lá na ponta. Sim. E nós estamos sendo, eu vou dizer assim, agraciados diante de tantas teorias, diante de tantas ferramentas. É verdade. Nós já tantos estudos em cima, né, desse tema especificamente. Nós aqui já trouxemos especialistas em várias áreas, né, diversas áreas, e todos eles trouxeram uma pincelada ou algo do quão importante que é de entender sobre o humano, sobre o ser humano, sobre o ser humano, sobre nosso comportamento, porque é isso que vai garantir e assegurar um bom resultado. E eu sou muito suspeita a falar, porque quem me conhece sabe que eu conheço uma ferramenta que nos ajuda a compreender o padrão que nós adotamos no decorrer do nosso desenvolvimento. Sim. Que gera comportamentos repetitivos. Isso, que pode levar a alguns resultados. Então, a gente já teve aqui várias entrevistadas falando sobre o tema, mas hoje a Tati vai falar com a maior propriedade sobre um tema que ela é especialista, que é isso, né, Tati? Comportamento humano, desenvolvimento humano. Então, eu te pergunto, aproveitando o gancho que tu já deixou sobre a tua ferramenta, né, que tu conhece para
enfim, mapear comportamentos e perfis pessoais, o quanto é importante na tua visão conhecer as pessoas com as quais tu trabalha, né, e com as quais tu te relaciona mais profundamente para melhorar as relações. Como que tu interpreta isso, ou o que tu pode falar sobre isso especificamente? Perfeito. Eu vou começar então contando a minha experiência. Tá. Isso foi em 2013. 2012, eu estava num processo de muito autoconhecimento. Sim. Eu estava fazendo terapia para poder entender alguns comportamentos que eu tinha e que não estava mais sendo saudável para a minha vida e que estavam me prejudicando nos relacionamentos mais importantes, no trabalho e na família, né? Sim. Porque a gente acaba tendo o trabalho como nosso segundo lar, né? Sim, é um papel, Isso. é uma atividade. E eu estava tendo, assim, muitas dificuldades. E não estava no meu melhor. Até o momento em que eu fui convidar uma pessoa para falar sobre carreiras na minha aula. E ela não pôde participar como palestrante na minha turma. E ela indicou um outro ser de luz para vir falar sobre comportamento, sobre carreira, sobre escolhas. E quando ela chegou falando sobre essa ferramenta, nos dizendo que se nós entendêssemos como nós funcionamos, nós entenderíamos o mapa mental do outro, né? A forma que o outro também pensa, da forma que o outro sente e o outro age. Como ele age. Que gera um comportamento. E que dependendo do comportamento dele, vai respingar em mim um reflexo. Sim. Positivo ou negativo. E é aí que dá o boom e o gatilho dos conflitos. Sim. A falta de comunicação é um grande conflito hoje em dia. Sim. No mundo corporativo, se a gente for analisar, e até mesmo nos relacionamentos mais íntimos, a comunicação é um grande problema. Né? Aliás, deveria ser a solução, né? Sim, mas é a falta de comunicação, principalmente, né? Exatamente. E gera ali um conflito enorme. Sim. E aí ela falou dessa ferramenta e eu pensei, milagres assim, isso aí deve ser picaretagem. Sempre fui muito desconfiada de uma série de coisas, né? Isso aí deve ser picaretagem. Mas eu não sosseguei, convidei ela novamente no segundo semestre. E ela veio. Pra falar. E aí, quando ela falou, eu acredito que era o meu momento. Porque daí, realmente, assim, ó, eu já estava quase decretando que eu estava no final do túnel, ali no fim do buraco. No né? buraco. E aí, eu me inscrevi e fui fazer o curso. Né? E eu conheci a ferramenta. Sim. E a partir dali, eu comecei a nascer de novo. Porque eu comecei a entender como eu me comunicava, como eu me comportava e o quanto que a minha atitude por trás do comportamento era uma estratégia inconsciente para atender um desejo e uma necessidade emocional, um vício emocional meu. Sim, mas tudo isso veio por meio da aplicação desse conhecimento. Isso, porque quando a gente vai fazendo o curso e conhecendo a ferramenta, tu já vai também te identificando, tu vai entendendo que tu tem um pouco de tudo, né? Porque nós somos muito mais do que um signo, um tipo do enneagrama, enfim. E a partir dali eu consegui entender quais eram os mecanismos que eu precisava usar para tirar dos outros aquilo que atendia à minha necessidade. E aí eu tive que pensar assim, nossa, mas se eu faço isso, eu sou maquiavélica? Né? Se reconhecer. Sou do mal, né? Porque eu tô fazendo isso para atender um capricho, um desejo meu, consciente ou inconsciente. As pessoas que me conhecem na época disseram que eu tinha sido abduzida. Porque eu mudei muito, assim, eu entrei colei as placas porque eu não queria ser aquilo, mas eu também tinha que me aceitar, porque a gente não muda da noite pro dia. Sim, né? mas aí vem a questão que é uma das mais importantes para tu também conseguir passar por um processo de transformação. Tu estava aberta naquele momento a entender o que estava acontecendo, se entender e tomar a atitude de mudar. Porque aí é uma das grandes coisas que a gente fala em relação ao comportamento humano, dentro do desenvolvimento dos negócios. Não adianta o gestor lá, a gestora, chamar um especialista na área financeira se ele não estiver disposto a trabalhar aquilo ali. Ou as imersões maravilhosas de curso de final de semana. Sim. As pessoas voltam extremamente motivadas,
dura 3, 4 dias, mas acabou. É um processo e não é da noite pro dia. Nesse primeiro momento eu pude olhar para mim, né? Eu não consegui ainda usar esse conhecimento para me beneficiar 100% no relacionamento com os outros. Sim, para ter relações melhores. Exato, mas eu precisei olhar para mim. Depois, com o amadurecimento, eu refiz o curso, eu fui me aprofundando. Bacana. Fui descobrindo. Hoje, Lari, eu uso todo esse conhecimento e essa análise comportamental para poder entender de pessoas e me comunicar da melhor forma possível com cada um. E às vezes é até assim uma coisa meio que, não vou dizer doentia ou meio vício, assim, mas eu tô conversando com alguém e eu começo, é mental? Tá pensando mais, é prático, tentando identificar. Não, e é emocional. Se é emocional, então daí é igual a mim, porque né? Daí é igual pertence ao meu centro de inteligência. Então eu já sei como é que vai ser e eu vou conduzir dessa forma. E isso tem facilitado bastante, principalmente a assertividade no meu processo de relacionamento. Sim. Porque eu parei de querer fazer com que as pessoas sejam do jeito que eu quero. Tu acha que é certo? Nós tivemos uma oportunidade para ver mais uma ferramenta, tá? Essa que eu acabei de citar, para quem não sabe ainda, é o Eneagrama. Isso. Né? É um sistema que explica, então, o padrão de comportamento. E a partir disso, ele explica 9 tipos. Enea 9 gramos pontos. E a partir desse reconhecimento, eu compreendo qual é a forma, qual é a estratégia que eu utilizo para me comportar, para ter então essas atitudes, essas escolhas também de atitude, baseada nas estratégias de sentir, pensar e agir. São 3 centros de inteligência. Sim. Temos os 3 centros, os 3. Todos nós temos os 3 centros. Nosso cérebro é perfeito, maravilhoso, divino. Mas o que acontece é que algum se destaca, isso, né? Dentro da análise do Eneagrama, então a gente utiliza mais um que outro em função de N fatores que quem fizer o curso, enfim, vai poder descobrir um pouco mais. Mas quando tu fala isso, nós todos temos os 3 e, em tese, nós todos temos um pouco de cada tipo, mas também se destaca um ou outro, né? Em função do que a gente está vivendo. E daí, quando tu fala, Tati, que tu conseguiu utilizar isso para se beneficiar, para ter relações melhores, para conseguir ter mais produtividade, se a gente olhar para o lado, por exemplo, da liderança, do líder, né? Ele conseguiria aprender sobre os comportamentos, né? Sobre esses 9 tipos e utilizar isso, aplicar de uma forma direta. Como que funciona isso? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas que buscam conhecimentos e ferramentas que nos ajudam a melhorar e a entender melhor de pessoas, geralmente são os líderes. Olha só. Justamente porque eles precisam extrair o melhor da sua equipe, se comunicar melhor com a sua equipe, fazer entre eles, entre os pares, também ter um bom relacionamento. E o Eneagrama, quando a pessoa ela vem para buscar esse conhecimento e leva para uma aplicação, não tem erro, Lari. Não tem erro. Porque assim, eu vou entender da forma que os 9, cada um dos tipos tem as suas estratégias de sentir, pensar e agir. E aí eu tenho um colaborador, por exemplo, eu conheci o Eneagrama, tá? E eu tenho lá na minha equipe um colaborador que é mais físico, ou seja, tem senso prático, agilidade, foco na tarefa, tarefa dada é tarefa cumprida, é uma pessoa extremamente exigente, né? Gosta de fazer as coisas com muito cuidado. E eu tenho lá um outro colaborador que é de boa, sabe? Que mais tranquilão, né? Quase todo dia, mas que se dedica ao trabalho durante o seu período ou até mais. É otimista, tudo vai dar certo, calma, não se preocupa. Vai dar conflito entre os dois. Sim, porque eles funcionam de uma forma diferente. Porque aquele que faz a tarefa, ele vai achar que tá levando o outro nas costas. Sim. Porque o outro tá mais
de boa, mais assim, né? Conta piada, leva 5 minutos para ir de um departamento ao outro, porque vai conversando com os colegas, porque é um bom amigo, todo mundo gosta de conversar. Tem a comunicação como um ponto forte, né? Exatamente, tem várias habilidades. Sim. A questão é, eu como líder, com esse conhecimento, vendo o conflito estabelecido ali, é olhar para aquela pessoa e pensar, será que ele está no lugar certo? Será que ele não deveria estar trabalhando nas vendas? O que ele está fazendo aqui dentro do administrativo, tendo que cumprir um horário regrado, né? Tarefas bem delimitadas, que deixam ele saturado, estressado, que é por isso que ele fica borboleteando, enquanto o outro que gosta da rotina, que gosta de chegar naquele horário, que gosta de fazer tudo bonitinho e sair, acaba se sentindo muitas vezes desvalorizado. Sim, ofendido, inclusive, né? O líder não tá nem aí pra ele, que ele trabalha carregando o piano de todo mundo. Sim. Né? Então, assim, ó, eu como líder com esse conhecimento e olhando pra minha equipe, eu consigo trabalhar isso de uma forma mais assertiva, respeitando a personalidade do meu colaborador A e do meu B e tentando realocar eles dentro daquilo que é possível. E o que é importante também é entendendo os limites de cada um, porque se na tua fala tu diz que cada um tem um tipo de comportamento, né? Cada um dos tipos. Então, eu também tenho que saber até onde eu posso ir como líder, ou enfim, né, dentro dos relacionamentos em geral, para não invadir o espaço do outro. Exato. Porque ele também não vai ser produtivo, ele também não vai se sentir bem com aquela situação. Então, o benefício ele é mútuo, né, Tati? Exato. E pensando assim, eu sei que nós temos que fazer um intervalo, mas antes de fazermos o intervalo, vamos pensar o seguinte, eu não tenho onde colocar aquele colaborador que... Sim, o mais comunicativo. Isso, eu não tenho, mas eu também não quero perdê-lo. Como que eu lido com isso? Vamos deixar para o próximo bloco. Já voltamos. Severo Advocacia, agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia, telefone 51 30 37 3769, OABRS 4102, site severoadvocacia.com.br. Olá, voltamos com o Essence e hoje nós estamos falando sobre comportamento humano. A Tati está falando sobre o Enneagrama, sobre os tipos de personalidade, que é uma das ferramentas que ela vem trabalhando, que ela conhece muito bem, e como aplicar isso, né, Tati, no dia a dia, nos relacionamentos. E agora a gente estava falando, por fim, de liderança, antes de encerrar o primeiro bloco. E a pergunta que ficou quando eu tenho um colaborador que ele é muito mais expansivo, comunicativo, que ele tem um perfil, digamos, que tu utilizou o termo para vendas, seria uma das situações, mas eu não tenho aquele departamento de vendas, eu não tenho onde alocar ele. Eu identifiquei que ele está fora do contexto dele, digamos assim, contexto natural, onde ele se sentiria bem. O que eu faço com este colaborador? Então, o Enneagrama, ele explica e ele aponta qual é o lado sombra, né, que leva ele para um estado frenético de comportamentos. Sim. Que é alterado, foge do eixo normal. Tá. Vamos supor assim, essa pessoa expansiva, ela está estressada, ela está em desequilíbrio, em desarmonia com o seu comportamento. E aí, realmente, começa e não termina nada, chega atrasado quase todos os dias, não consegue ficar sentado no seu lugar, Sim. tá sempre borboleteando. Tá incomodado. Tá incomodado.
eu estou vendo aquilo ali e eu estou desarmonizando a minha equipe também. Claro. Mas eu não tenho onde colocá-lo. E também não quero demiti-lo, porque ele tem um histórico muito bom com a empresa, né? É um colaborador importante. Quando eu passo a ter conhecimento sobre comportamento humano, eu vou chamá-lo para uma conversa, eu vou situá-lo e vou propor desafios. Eu tenho que entender como ajudar aquela pessoa a voltar para o seu eixo, a voltar para um estado mais harmônico. Sim, né, para ele se sentir melhor e conseguir produzir mais, enfim, né? Exatamente. Conseguir ter ele um resultado consigo e também com o negócio, é isso, né? Aí vem, Lari, o papel do líder. Porque o líder, ele tem N atividades. Ele tem que assegurar os resultados do seu departamento ou da sua empresa ou do seu setor. Ele tem que cuidar das pessoas. Ele tem que garantir o processo, a qualidade do processo. É bastante coisa. Ele tem uma série de coisas na agenda dele. Mas ele precisa entender de pessoas. Sim. Ele tem que entender. Não existe outra fórmula para quem quer liderar se não entender pessoas. Sim. Então, ele vai ter que colocar na agenda dele um momento que ele vai ter que pensar naquele colaborador, pensar num plano de ação para ele, chamar o colaborador, conversar com ele, propor e monitorar o que foi acordado. Sim, ele vai ter que ter essa disposição. E essa personalidade que a gente está falando, que é uma das personalidades do tipo 7, do Eneagrama, que é o tipo 7, ele precisa ser conduzido com desafios, com projetos. Ele precisa estar instigado, assim, ele precisa... porque ele é um mental, ele faz parte da tríade dos mentais, ou seja, eles são criativos, eles são inteligentes, eles são planejadores, eles têm estratégias, por isso que a gente diz... E soluções também, né? Não existe não para um 7, ele dá um jeito, ele improvisa, ele busca uma alternativa e uma solução. Sim. Sabe? Então, assim, ó, essa pessoa, quando eu consigo identificar esse padrão de comportamento dele, eu preciso trazê-lo, então, para projetos desafiadores, para atividades curtas, onde ele consegue fazer e terminar, que não seja aquela coisa, assim, a perder de vista. Porque daí ele também não vê muito sentido, né? Para ele não faz sentido no que tu tá falando. Começou legal, mas o negócio vai levar 1 ano. Muito tempo. Muito tempo. Então, divide esse 1 ano em vários meses, né? Sim. 3 meses. Sim, até porque esse líder provavelmente não vai ter sempre uma coisa nova para solicitar, uma demanda nova. Então, ele vai ter que criar os subterfúgios ali para conduzir esse colaborador ou o outro, enfim, que está numa área trocada, entre aspas, em relação ao seu comportamento, né? Exatamente. E aí vamos olhar para essa personalidade, para essa pessoa que está ali, porque daí assim, ó, o Eneagrama ele aponta que nós somos muito mais do que uma personalidade. Nós temos uma. Então nós temos N habilidades, N conhecimentos, né, competências, pensando no chá e nas competências. Então, assim, ó, mas ele tem traços, né, que vão fazer com que ele tenha comportamentos repetitivos. E que todas as personalidades 7 da minha empresa vão ter comportamentos semelhantes. Mas eles não são iguais? Sim, existem outros fatores, né? Podemos ser do mesmo tipo e ter comportamentos, atitudes, principalmente atitudes bem diferenciadas. Né? Então, assim, eu tenho que olhar, eu tenho que criar essa estratégia, eu tenho que comunicar. Os mentais precisam ter clareza do que tu tá dizendo. Sim. Se eles ficam com dúvidas, eles ficam lá, ó, recalculando rota. Então, tu tem que ser é objetividade. Muita clareza na comunicação. E olha só que bacana, esse é um exemplo, né? Então, quando a gente acha dentro da equipe, ou até na família, né? Aquela pessoa ela é muito quieta, ou ela fala pelos cotovelos, existe um pré-julgamento de comportamento, né? O comportamental. Então, se eu não tenho um conhecimento enfim, dessa ferramenta especificamente ou de outras situações, eu acabo também atrasando o relacionamento em si, né, Tati? Então, eu deixo de criar situações positivas com aquelas pessoas, tanto que beneficia a mim quanto beneficia ela, porque muitas vezes ela também, por exemplo, vamos voltar ao 7, né? Sim. O exemplo que tu tá dando dessa pessoa que ela é super comunicativa, ela tá incomodada porque ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta.
muitas vezes ela também não consegue identificar o que é. Exato. Né? Então, o conhecimento disso, ele ajuda a liderança, ele ajuda também o profissional e a pessoa a ter uma condução diferente, uma produtividade diferente, né? Resultados diferentes. Sim. Te ouvindo agora, eu me lembrei, quando eu começo uma turma e começo o curso e eu explico os tipos, Sim. Aí as pessoas já ficam buscando qual é o melhor, né? Qual é o mais bonitinho, qual é o menos... sabe aquela coisa assim, o mais bonitinho. Sim, o mais legal. O mais legal. Eu quero ser aquele mais legal. O que eu trago? Todos os tipos são legais. São legais, exatamente. Todos têm características e padrão de comportamento que são positivos. Sim. Para alcançar os seus resultados. Mas também tem a sombra, também tem o lado negativo, Sim. também tem o sabotador, também tem a parte crítica, onde as pessoas ficam refém daquele modelo de sentir, pensar e agir. Mas vamos voltar lá no início, quando a gente está falando dos 3 centros de inteligência. Sim. Um deles é dominante. É o que predomina na nossa tomada de decisão para agir, né? Ou para não agir. Ele vai dominar. Sim. O outro vai ser um apoio. Vai estar ali do nosso lado. E tem um desses centros de inteligência que nós reprimimos. É aquele que a gente pensa assim... mas depois eu vejo. Depois eu faço, né? Mas o que será que eu estou sentindo essa gente aí, ó? Tudo um bando de gelatina, molenga, né? Ficam tudo aí se lamentando, mimizando. Porque os que têm o emocional reprimido, eles pensam assim, que gente que chora. Ai, meu Deus do céu, agora tem que parar para ficar ouvindo. Ele julga. Ele julga porque são muito mole, né? Não, são emocionais, eles são sensíveis. Sim. Né? Eles são profundos, eles têm uma sensibilidade mais aguçada do que um mental ou um físico, que tem como inteligência predominante. Sim. E aí o que acontece? Quando a gente se dá conta que essas 3 inteligências que nós temos, elas estão em desequilíbrio, é necessário harmonizá-la, né? Sim. Porque é importante sim tu pensar, é importante sim tu sentir, é importante sim tu agir. Sim. Agora, se eu saio agindo freneticamente e não penso sobre o que eu estou fazendo... Sim, eu não reflito. Pode ter certeza que o teu emocional vai te adoecer. Teu corpo vai adoecer. Vai responder. Isso aí. Por isso que eu falo, né, que a gente tem que ter esse olhar integral sobre o nosso desenvolvimento. Sim. Nós somos muito mais que um corpo físico e uma mente inteligente. Ou então um coração bonito. Nós somos muito mais que isso. Sim. E nós precisamos olhar para esse modelo, né, que nós temos e respeitar os outros. Porque o que acontece? Voltando ao que tu estava falando recentemente. Na família, nós já começamos a rotular as pessoas. Sim, a gente convive com muitas pessoas. O fulaninho lá é hiperativo. A fulaninha lá é vítima, tá sempre chorando. Sempre a vítima. Sim. Né? Sim. O outro lá é egoísta, é isolado, né? Ele não gosta de se misturar com as pessoas. Lá vem vindo a querida, pede pra ela que ela faz tudo. Né, gente? Já acaba criando... rótulos como tu utilizou para cada uma das pessoas. Meu filho é o melhor da família. Ganhou troféu disso, melhores notas e tal. Já está alimentando o dragãozinho e colocando rótulo de que ele é o melhor de todos. E ele vai crescer buscando ser o melhor sempre. Imagine, Lari, viver uma vida inteira tendo que provar para os outros que tu é o melhor. Que tu é o melhor. E daí vem uma questão, né, Tati? Então, esse rótulo a gente está olhando para o externo. Né, para o comportamento, para o que está fora. Para aquilo que está fora, exatamente. Para o que está fora. O quanto é importante as pessoas entenderem que o que está fora é como se fosse o que a gente costuma usar o termo, né? A expressão é a ponta do iceberg, né? Aquela pessoa ela é preguiçosa. Não, peraí, mas por quê? Né? O que tem por trás disso? Tu tem que ler mais, tu tem que estudar mais. Tá, mas o que está por trás disso? Tu tem que ir para academia, tu tem que achar um esporte que tu gosta, tu tem que fazer... Tem muita coisa por trás e as pessoas estão olhando só o externo, a aparência, o que está ali fora, né? Exato. E eu acho que dentro da tua fala, uma das coisas que mais chama a atenção é isso, que tendo conhecimento, tu consegue interpretar essas
situações, né, esses comportamentos e atitudes de quem tu convive, numa forma um pouco mais profunda. Então, ao invés de tu rotular imediatamente, tu também reflete antes de dizer que perfil é, enfim, né? Isso. Quando eu conheci o Enneagrama, né, e daí eu fui fazer as formações, eu já estava dando aula, já era professora do ensino superior. E eu tinha, Lari, 50 alunos na minha cadeira. Pensa assim, uma turma, uma sala enorme, com 50 pessoas. É muita gente. E o celular já estava em alta. Eu começava a dar aula, e era verão, os ventiladores ligados, porque a faculdade não tinha ar-condicionado na época. Então, assim, ó, as pessoas totalmente desconectadas, o do fundo, mexendo no celular. Tinha aluno que dormia, porque trabalhava o dia inteiro. E aquilo, de certa forma, me incomodava. Mas eu não sabia como melhorar. Quando eu descobri o Enneagrama, que eu entendi, eu olhei para os meus 50 alunos e eu entendi que eu tinha os mentais, que eu tinha os físicos e práticos, que chegava na hora do intervalo, já era o primeiro a estar na porta, porque eles não aguentavam ficar parados por muito tempo. E os emocionais que ficavam ali pensando, ai, que professora querida. Porque eu acabava fazendo diferente. coisas. Eu disse assim, não, mas eu tenho que me comunicar com todos eles. Eu preciso acessá-los de uma forma assertiva. Depois disso, Lari, minha aula nunca mais foi a mesma. Eu lembro que quem estiver me assistindo e foi meu aluno da FAPA, depois até faz aqui um comentário. Eu me lembro que eu chegava na aula, eu apresentava uns 2, 3 slides, eu entregava um texto, formava os grupos, a gente fazia uma atividade prática e depois eles tinham que apresentar e socializar. A minha aula tinha teoria, que é o mental, tinha a atividade prática, que era a assimilação e o processamento, e a apresentação, que tem tudo a ver com a conexão. Eu fazia uma forma de uns pitches assim, sabe? Sim, de apresentação. Eles tinham que 2 ficavam apresentando no grupo e um ficava circulando vendo o trabalho dos outros. Isso tudo numa noite de aula. Era loucura aquilo. E eles adoravam esse movimento. A aula passava, quando chegava 10 horas, 10h30 eles não queriam ir embora. E antigamente começava assim, ó. Que hora de ir embora, né? Que hora de sair. Na porta para ir embora, porque não aguentavam mais. Muito então, bom. Esse foi um ganho que eu tive na sala de aula. Sim, um dos, né? No mundo corporativo, que eu já estava trabalhando, né, com o Sebrae, enfim, com o SESI, eu me recordo que eu aprendi a escutar mais. Quem me conhece sabe, né? Tagarela. A Tati fala bastante, né, Tati? Então, assim, eu acho que eu dormi falando. Eu tenho até diálogos internos lá, sonâmbulos. Então, assim, eu aprendi a escutar mais. E a partir E o quanto é importante, né? Muito. E aí, o meu olhar e a minha escuta não foi só no que tu estava falando. Eu comecei a olhar o teu corpo. Fazer uma interpretação. Eu comecei a ver o cenário. Eu fui para além daquilo. Não sou psicóloga, não entendo de neuro, não sou neurocientista, não sou, sei lá, me ajuda mais profissões que trabalham com o cérebro, não sou, mas pasmem, o Enneagrama me deu a base e claro que eu continuo estudando, mas o que aconteceu a partir dali? Eu comecei a compreender melhor os meus comportamentos, a melhorá-los, daí com consciência, e comecei a olhar para os outros e a me relacionar melhor com os outros. E aí eu consigo, Lari, numa conversa, te dar uma dica muito sutil. Porque eu não consigo identificar, às vezes, 100% o tipo da pessoa. Né? Mas eu já consigo ver qual inteligência que ela transita. Então, se eu uma facilidade maior. Se eu não sei qual é o teu tipo, mas eu consigo identificar a inteligência que tu transita, eu vou falar contigo e eu vou te dar dicas e vou conduzir a nossa conversa de uma forma que fique confortável para ti e para mim e que a gente se entenda. Sim, consiga ter entendimento. Os líderes que fazem este curso e que realmente observam e conseguem compreender a grandiosidade, a magnitude que essa ferramenta nos traz. O quanto isso pode trazer, né? Um ganho muito grande. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma empresa, que é uma empresa bem grande. Agora, não é Sicredi, é uma outra empresa que é espalhada também aqui pelo Brasil. Unilever. Sim. Unilever.
E eles fizeram um vídeo apontando os ganhos que eles tiveram com o conhecimento do Eneagrama. Olha só, com os líderes fantástico. e com as equipes. Então, assim, ó, nós podemos explorar o Eneagrama de muitas formas. O primeiro passo é conhecer o Eneagrama. Tu tem que saber o que Sim, é. se abrir para o conhecimento, né? Para depois entrar numa aplicação. Exatamente. Conhecer o seu tipo, já conhecer os outros tipos. Sim. E a partir dali, começar a perceber que as pessoas não são aquilo que a gente projeta, daquilo que eu quero que ela seja, porque ela é um indivíduo. Sim. Ela tem, né, a sua singularidade. Sim. E aí continuar os estudos. Então, hoje nós conseguimos aplicar o Eneagrama para todos os níveis. Melhoras no relacionamento familiar. Porque a gente vê adolescente que não consegue ser entendido pelos pais. Sim. Né? Ou que não consegue entender os pais também, né? Acho que a gente pode fazer o caminho contrário. Boa. E a partir desse conhecimento, haver uma aproximação mais verdadeira, né? Entre as partes. Em geral, Tati, não falando de agenda, né? Quanto tempo tem de duração um curso para quem gostaria de conhecer mais o Eneagrama? A fase inicial dele, como é que ele é? A fase inicial, a gente tem duas alternativas, tá? Tá. Nós temos para o mundo corporativo uma espécie de imersão, que são 12 horas de curso, né? Uma sexta e um sábado o dia todo, para não interferir na agenda da equipe, enfim, dos líderes. E nós temos no modelo turma aberta, que são 5 encontros de 3 horas, totalizando 15 horas aula. Tá. Porque na turma aberta, as pessoas são todas diferentes. Sim, tu tem mais tempo para construir. Daí eu tenho que fazer a conexão, então eu preciso de um tempo a mais. Mas, quando a turma ela é fechada para uma empresa, por exemplo, nós podemos fazer nesse modelo, porque tem efetividade, se transita por todos os tipos, eles saem com identificação. E quando concentra num dia, por exemplo, um sábado, o rendimento ele é diferente, né? Bacana. E eu estou agora trazendo aqui para São Leopoldo a proposta também da imersão no final de semana. Que daí são 16 horas. Ótimo. Também com pessoas distintas. Né? Turma aberta. Turma aberta. Porém, com uma pegada mais de relaxamento também. Então, eu incluí junto técnicas de meditação, enfim, de relaxamento. Ótimo. Para que as pessoas realmente se abram para um processo de autoconhecimento e de conhecer a ferramenta. Então, daí é 16 horas, 2 dias. Que também amplia a consciência, né? Para conseguir absorver. Exatamente. Bem bacana. Tati, uma dica que tu possa deixar para quem está nos assistindo sobre identificações no Eneagrama. A gente já falou do 7, tu deu várias informações. Mas para quem está nos assistindo, que dica tu poderia deixar assim como aquela pinceladinha, então, assim? Eu sempre gosto de dizer assim, ó, a grande dica que eu dou é que se tu não tá mais te aguentando, se tu não te aguenta mais, é porque a luz vermelha acendeu. E se ela acendeu, é porque alguma coisa precisa ser feita. Certo. Tá? E dentro da proposta do Eneagrama e de entender esses comportamentos que estão me levando a ter essa insatisfação comigo ou a não aceitação dos outros, é importante que eu pare para dar uma olhada para isso. Sim. Não negligenciem. Então, a hora que eu estou me sentindo incomodada, eu preciso parar e possivelmente procurar o Eneagrama também para abrir essa possibilidade, né, de me entender e poder entender o outro. Exatamente. E a dica, assim, que eu posso entregar aqui para vocês nós temos muitos vídeos na internet explicando o que é o Eneagrama. Tem o meu, o próprio... No teu site, no teu Instagram também, né? No meu Insta, a gente sempre compartilha dicas, até mesmo dos padrões de comportamento. Isso. E nós estamos lançando agora, na sequência, um questionário, um teste para as pessoas poderem se identificar. Mas muito também legal. Tem online, tá? Enfim, fica... Quem quiser pesquisar, colocar lá Eneagrama, o teste de Eneagrama. Vai encontrar Google, conteúdo, né? Vai encontrar N testes. Tem uns que são meio que não dá para confiar muito. Sim, buscar uma fonte que seja confiável, mas que te possibilite se conhecer já, né? Exato. Baseado nisso, o número que cair ali, o tipo que cair,
vai pesquisar sobre ele. Verifica se realmente faz sentido aquelas características, aqueles traços de comportamento de personalidade que estão trazendo dentro da explicação técnica daquele tipo. Tá? Perfeito. E aí, se vocês sentirem que é o momento, também podem me procurar, podem conversar comigo. As redes sociais também são um canal de comunicação contigo, né, Tati? Tati, escutei teu programa, fiz o teste e descobri que eu sou um tipo 2. Né? Agora eu entendi. Preciso que tu me explique. Agora eu entendi por que eu faço tudo para os outros. Vamos conversar, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia ali pelo Face, pelo Insta. Sou bem aberta a isso. E aproveitando essa tua fala, Tati, tem algum curso agora aberto, agora em outubro? Tá com alguma agenda já ou vai liberar nas redes sociais? Eu vou ter que liberar nas redes sociais. Eu tô com turmas acontecendo. Sim. E elas encerram na metade de outubro. Tá. É bem provável que eu já vou divulgar a turma de novembro. Ah, perfeito. Olha aí, ó. É muito provável que eu não tenha, porque eu vou estar encerrando as que começaram. Porém, já vai ser divulgada as turmas de novembro e local. E os canais para o pessoal acompanhar essa agenda e acompanhar as dicas também. Então, o site, que é onde a gente tem sempre a programação, que é o www.tatianemartinsoficial.com.br, e as minhas redes sociais, @TatianeMartinsOficial, tanto Face quanto Insta. E nós temos o Espaço Fazer Mais, @Espaço Fazer Mais, Spaco Fazer Mais, que é onde tem as agendas de todas as capacitações que tem aqui no espaço. Inclusive, nós realizamos uma de PNL recentemente, que é Programação Neurolinguística, que também trabalhou... É uma ferramenta maravilhosa também. Fantástica. Para poder entender as crenças que nos limitam e que fazem a gente gerar comportamentos repetitivos. Tem muita coisa boa, gente. Muita bacana. Coisa. O Enneagrama é minha bandeira, né? Mas tem outras muito boas também. Particularmente, eu conheço o Enneagrama, né? Tive contato com ele em julho e vou repetir, enfim, também o curso para poder me aprofundar mais. E apoio, enfim, afirmo, né, o que a Tati compartilhou aqui conosco sobre esse conhecimento. Eu vou aproveitar para deixar as minhas redes sociais também, porque a gente está chegando ao fim desse Essence. Então, para encontrar as minhas agendas e os meus conteúdos também, é no @LariMoraesMentoring, tanto no Face quanto no Instagram, e também o e-mail falecom@larimorais.com.br. Obrigada, é isso, né, Tati? Nós voltamos então na próxima semana. Um abraço.